Bom, a gente fala mais sobre a sabatina de ontem. A TV Record entrevistou nesse domingo o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Lembrando que Lula, também candidato, foi convidado, decidiu não participar de um debate. Para falar mais sobre essa sabatina e também sobre o caso desse fim de semana envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, a gente recebe aqui o cientista político, professor do IBMEC em Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. É um grande prazer estar com vocês novamente. Prazer é sempre nosso. Professor, antes de falar sobre o debate que não houve, né, mas a sabatina, eu pergunto em relação ao caso de Roberto Jefferson, de que maneira isso eleva a temperatura política no país numa atitude, obviamente, condenável, não é, professor? Sim, com certeza era o tipo do evento que a campanha de Bolsonaro não gostaria que acontecesse. Eu sinto as duas campanhas em ritmos diferentes. A de Bolsonaro está no ritmo assim da super live que fizeram, né? Meio festiva, propositiva, alta astral, aparentando que as coisas estão acontecendo como eles esperavam. Por outro lado, a campanha de Lula, do PT, está um pouco mais nervosa, mais improvisada, mais reativa, tomando decisões ruins, como, por exemplo, não ter ido ao debate ontem da Record. Esse evento do Roberto Jefferson tinha tudo para virar um grande problema de última hora na campanha de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro foi muito ágil, muito rápido foi muito rápido em repudiar o ato do Roberto Jefferson, também as falas ofensivas, né, dirigidas a uma mulher, né, no caso a ministra Carmen Lúcia. Ele também, não vimos, né, apoiadores próximos de Bolsonaro tomando ou falando coisas que destoassem desse tom que ele assumiu, né? Bolsonaro rapidamente tratou o Roberto Jefferson como um caso à parte, não relacionado com a campanha dele. E depois, no debate, ele teve toda a oportunidade do mundo para apresentar as razões porque o Roberto Jefferson não faz parte da campanha dele, tomou uma decisão dirigida claramente contra o Alexandre de Moraes, que ele não apoiava essas medidas, e a ausência de Lula no debate deu a oportunidade para o Bolsonaro usar o tempo que ele quisesse para poder firmar, né, o seu entendimento sobre o assunto. E, no meu ponto de vista, ele estava muito seguro, muito tranquilo. Acho que ele, por enquanto, ele soube debelar bem um impacto mais negativo que esse caso poderia ter nessa reta final de campanha. Bom, nós temos que conhecer as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Diogo Schelp. Professor, bom dia. Professor, houve uma contagem, né, na quantidade de vezes que o presidente Jair Bolsonaro mencionou o ex-presidente Lula na sabatina de ontem, né, coisa de 28 menções. Muita coisa mesmo. Isso reflete justamente uma característica dessa eleição, que é muito o trabalho em cima de aumentar a rejeição do adversário e menos em discutir propostas, apresentar projetos de governo? Bom dia, Diogo Schelp. Eu concordo. Esse segundo turno está caracterizado por uma tentativa da parte de Bolsonaro de melhorar a sua aprovação. A campanha dele, principalmente na televisão, tem um tom muito presidencial, muito propositivo, justamente mostrar as realizações do governo, o que foi feito, e está funcionando, né? O índice de aprovação de Bolsonaro tem crescido. Todas as pesquisas convergem, né, no sentido do aumento do índice de aprovação dele. Por outro lado, ele também tem usado esse tom para aumentar a rejeição de Lula, e tem funcionado. A rejeição de Lula está no nível mais alto do que desde o início da campanha. Então, ele aproveitou a ausência de Lula no debate e ficou toda hora mencionando, né, essa omissão dele, essa ausência dele, e firmando o seu entendimento. E sim, por mais que a gente gostaria, né, que houvesse um debate mais propositivo, muitas vezes o que o eleitorado, principalmente aquele mais militante, mais aguerrido, quer é ver exatamente esse tipo de embate, né, esse lado mais emocional vindo à tona. Então, sim, eu acho que isso ficou claro na estratégia de Bolsonaro. Ele soube controlar bem o tempo nesse sentido e deixou muito claro, né, para quem estava assistindo o debate, que o Lula estava ausente e não estava ali para apresentar qualquer tipo de proposta ou discussão que estava sendo colocada à tona. Ricardo Salles. Professor, bom dia.
Dentre os temas que vêm sendo discutidos nessa campanha está, obviamente, a diferença dos modelos, né? Modelos de mundo, modelos de país, diferenças de visão de mundo entre os dois campos. O campo da esquerda do PT e do Lula e o campo da direita do Bolsonaro, enfim, dos partidos que o cercam. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quanto realmente o senhor acha que existe de proximidade, identidade, correlação entre a visão da esquerda brasileira e esse caos que a demais esquerda latino-americana tem causado nos diferentes países aqui no nosso entorno, sobretudo na Argentina, que talvez seja o país mais parecido com o Brasil sob todos os aspectos? Bom dia, Ricardo Salles. Eu acho que as esquerdas, como se apresenta aqui no Brasil, se apresentam de uma forma muito unida, né? É quase que um mundo só. Então, sempre que algum problema grave acontece em alguma economia, né, e a gente está vendo vários casos de países aqui da América do Sul que estão sofrendo bastante com um modelo econômico mais estatizante, né, com políticas de maior intervenção e regulamentação da economia. Outro dia mesmo, o novo presidente da Colômbia fez um depoimento patético, né, pedindo para os investidores não saírem do país, enfim. Tudo isso reforça a visão mais liberal de planejamento de economia que o Bolsonaro assumiu, principalmente com a gestão do Paulo Guedes. Então, fica muito bom para Bolsonaro, nesse momento específico em que a Argentina passando por uma grave crise, a Venezuela, Colômbia, mostrar os ganhos econômicos do Brasil. O Brasil está tendo uma performance econômica que não dá mais para ser escondida, né? O mundo todo está reconhecendo isso. E aí, nesse paralelo, nesse comparativo, a campanha de Bolsonaro ganhou bastante. Inclusive, é muito importante ressaltar que muito desse aumento da rejeição ao Lula não se deve necessariamente à pessoa de Lula, mas ao fato do PT estar vinculado ao Lula. É o antipetismo que está sendo o principal fator de conversão de votos antes de Lula agora para Bolsonaro, que esse processo está acontecendo. Então, muito da rejeição que o Lula está tendo para si tem a ver com esse discurso antipetista, né? E o petismo está muito ligado a esses modelos econômicos que estão mostrando muitos problemas aí nesses países que a gente já destacou. Professor Adriano Cerqueira, agora a pergunta é de Roberto Mota. Professor, bom dia. Como o senhor avalia o impacto do ressurgimento da censura sobre o eleitor que ainda está indeciso? Bom dia, Roberto Mota. Olha, para pessoas que acompanham, vamos dizer assim, uma bolha isentona, com todo respeito, né? O impacto foi muito negativo, sabe? Muitos que estavam declarando um voto nulo, rapidamente se converteram a Bolsonaro. E, inclusive, foi interessante, ontem meu WhatsApp, eu achei que ia ter um domingo tranquilo, mas eu fiquei à tarde e parte da noite conversando muito, né? E muitos que são mais de centro, e que migraram por conta da censura e desse autoritarismo crescente por parte do TSE, eles estavam preocupados com a possibilidade do Lula ganhar. Então, assim, essa migração já aconteceu. Eu acho que o impacto que eventos recentes possam ter é no sentido de firmar a adesão a esse voto, né? Eu acho que quem ainda é neutro, mas quer votar no Lula, ele vai aproveitar o caso Roberto Jefferson para firmar essa decisão. Mas quem já migrou para Bolsonaro, por conta principalmente do episódio da censura, ele está convicto nessa mudança e hoje já virou mais um eleitor de Bolsonaro do que qualquer outra coisa. O tom era sempre esse. Vai afetar a campanha? Vai perder? Foi muito interessante. Também do lado da minha bolha petista, eu andei conversando bastante com eles também. Então foi muito interessante esse episódio para ver como que um processo de definição de votos já está, eu acho que já está amadurecido. Então, é só um fator extremamente impactante que pode agora alterar um pouco essa tendência que, no meu ver, já está firmada. Professor do IBMEC em Belo Horizonte, Adriano Cerqueira, cientista político. Como sempre, professor, obrigado pela disponibilidade, pela atenção, bom trabalho. Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo, ótima semana.